Olá, guerreiros! Um vídeo diferente hoje. Estou aqui no centro do Rio de Janeiro, no Espaço Cultural da Marinha, visitando o submarino Museu Riachuelo. Submarino da classe Oberon. Foi construído em 1973, incorporado à Marinha Brasileira em 1977. Sendo que foram construídos 27 submarinos na Inglaterra. Desses 27 submarinos, 14 ainda encontram-se não ativos, mas em atividade, preservados. 7 deles são submarinos museus, como o Riachuelo, que está aqui no Rio de Janeiro. Esses 7 submarinos sobreviventes, que são museus, estão em vários países, Austrália, Alemanha, um aqui no Brasil, porque várias marinhas ao redor do mundo receberam esses submarinos. Na América do Sul, só Brasil e Chile. O Chile recebeu 2 e o Brasil recebeu 3, que é o Riachuelo, que vocês estão vendo aí no vídeo, teve o Maitá e teve o Toneleiro. E esse submarino me chamou a atenção porque eu consegui na internet o manual de instruções dele. Na verdade era o livro de ensinamentos teóricos aplicados à tripulação desse submarino, com todos os procedimentos, todos os detalhes técnicos. É um manual que está em inglês, foi disponibilizado por uma associação canadense de difusão cultural. E ali você tem as informações que antes eram restritas, que não se podia ter acesso, como operação dos torpedos, os sonares, quais são os sonares, radares, rádios, formas de comunicação, formas de escape, torpedos utilizados, e uma descrição de todos os procedimentos realizados por ele, assim como um descritivo das limitações que cada um deles tinha. Então aumentou muito meu interesse pelo submarino justamente por isso. E como tinha uma versão aqui no centro do Rio, eu falei, vou dar um pulo lá para dar uma olhada de perto, É um submarino bem grande, ele tem 90 metros de comprimento. É 89,99, mas eu dei uma promoção de 1 centímetro. O nosso submarino nuclear, ele tem 100 metros de comprimento, ou seja, ele é 10 metros menor que o submarino nuclear. O Riachuelo, o novo versão Scorpene, tem 71 metros. A classe Tamoio tem 65 metros. Então, para padrões, ele é um submarino bem grande. A boca dele é de 8 metros, com a classe Tamoio tendo 6 metros. E o calado 5,8, assim como na classe Tamoio. Vamos dar uma olhadinha na parte externa dele. Um dos fatos que mais me chamou a atenção dele é justamente a proa dele. Ela imita muito a proa de um navio comum, em formato de quilha. Os submarinos atuais é mais arredondado. Ali dá para você ver um torpedo saindo. São 3 tubos de torpedo de cada lado. 2 deles na verdade estão embaixo d'água. São 6 tubos de torpedo frontais em arco, e na popa tem 2 tubos de torpedos. Esses tubos da popa são relacionados a contramedidas, caso o submarino tenha sido atacado. É por lá que saem as contramedidas para destruir os torpedos enviados contra ele. E essa protuberância em cima é o sonar de ataque. É um dos muitos sonares que esse submarino tem. Você pode ver que o sonar de ataque tem uma base, tipo uma plataforma. Essa plataforma é utilizada para diminuir a interferência no sonar de ataque quando um dos torpedos for disparado.
Porque o sistema de disparo à época era encher o tubo de torpedo e bombear ar lá para dentro. Ou seja, a água do mar entrava e expulsava do torpedo. É muito, digamos assim, traumático, digamos assim, faz muito barulho. Acaba que atrapalha o sonar de ataque, que depende justamente das vibrações. Então por isso que tem essa plataforma onde em cima está o sonar de ataque, que é para diminuir. Mesmo assim, operacionalmente falando, não se teve muito sucesso. Quando o torpedo é disparado, o sonar de ataque fica sem funcionar por algum tempo. Continuando, aqui dá para você ter uma noção do tamanho do sonar de ataque e uma nova visão dos tubos de torpedos. Então esse sonar de ataque, ele é, além de passivo, também ele é ativo. Ele era utilizado para localizar minas que estivessem à frente do submarino. Abaixo da linha d'água existe um outro sonar. Cada sonar ele é adaptado a uma frequência específica. Esse sonar de baixo, logo na proa, que está aqui embaixo, e que fica em um outro, fica lá naquela torre, que a gente chama de, o nome técnico é vela, que fica na parte de trás daquela vela, eles trabalham na frequência das hélices de torpedos. Ou seja, esses dois sonares ficavam exclusivamente focados para a detecção de torpedos disparados contra o submarino, seja por meios de superfície, seja por outros submarinos. Esse sonar de ataque, ele age passivamente e ativamente, ou seja, ele pode emitir sinais. Só que a partir do momento que ele é utilizado da forma ativa, o submarino é facilmente detectado por outros navios e outros submarinos. Então o padrão dele era funcionar de uma forma passiva. Posteriormente, ali você vê o passadiço do submarino, que é essa parte reta aí. Nessa parte entra água quando o submarino está submerso. Não existe vedação. Só aquela parte arredondada que está abaixo do passadiço é que é vedado, não entra água ali, onde estão justamente a tripulação e os demais equipamentos. Um dado curioso que foi um desses submarinos, justamente o Toneleiro, que no ano 2000 ocasionou o único acidente de afundamento de submarino da frota brasileira. Ele, por um problema hidráulico, estava parado na ilha de Mocanguê, que é a base de submarinos aqui no Rio, e por uma falha técnica hidráulica entrou água no submarino. Mas nas investigações falha-se nessa falha hidráulica que ocasionou o afundamento dele na própria base. Ele estava desse jeito, atracado ao cais da ilha Mocanguê, e afundou. Na época o submarino valia 150 milhões de dólares e quando foi vendido depois como sucata, o preço foi de 300 mil reais. É só para aproveitar realmente o aço dele. Continuando, aquelas asas ali, vou chamar dessa forma, uma forma leiga, mas são os hidroplanos. Eles são responsáveis por dar estabilidade ao submarino quando ele estiver navegando em baixa velocidade em profundidade de periscópio. Os hidroplanos principais do submarino são os traseiros, estão lá na popa. Esses aqui são auxiliares, permitem que o submarino navegue a uma baixa velocidade em profundidade de periscópio, seja para
transmitir alguma informação para a base, seja para utilizar os periscópios de observação que está ali na vela, ou até mesmo para ataque. Porque o submarino tem que andar ou navegar de uma forma mais lenta, mais devagar? É porque o rastro ocasionado pelo periscópio é menor. Então ele é menos detectável por um outro submarino, por um avião que esteja de patrulha. Então a forma encontrada para permitir que ele navegue em profundidade de periscópio próximo à superfície de uma forma mais devagar, sem provocar muito rastro, foi justamente esse periplano de Avante. Todos os submarinos brasileiros, seja da classe Ticuna, seja da classe Tamoio, possuem hidroplanos de Avante na parte dianteira, próximo à proa. Agora a nova classe Scorpene, o hidroplano, ele está na vela do submarino. Mas é o primeiro submarino brasileiro com hidroplano de Avante na vela e não próximo à proa. Outro detalhe, entre o hidroplano e o sonar de ataque, existe um rádio que emite sinais em caso de afundamento do submarino. Ele transmite pedido de socorro por 24 horas e ele tem bateria para receber da superfície informações por até 72 horas. Atrás do hidroplano você pode ver ali uma abertura, uma proteção, que é justamente a remora. É justamente um dos pontos de escape caso o submarino afunde e não consiga submergir novamente. Então, o plano mais seguro seria um micro submarino se conectar magneticamente àquela abertura ali e resgatar os submarinistas. Pode ser um mini submarino ou um sino, tanto faz. E iriam fazer várias viagens até levar toda a tripulação, que estaria ali embaixo, é o compartimento de torpedos. Seria essa primeira forma e a forma mais eficiente e segura de escape. Outra forma seria eles vestirem um traje de cápsula, entrarem ali na remora e abrirem a parte externa e subirem até a superfície. Caso a remora esteja obstruída, outro procedimento seria eles saírem pelos tubos de torpedo ali na frente. O tripulante do submarino entraria no tubo, eles iriam inundá-lo, iriam abrir aqui fora e o tripulante ia nadar até a superfície.
Continuando, onde está aquele toldo ali que vocês podem ver, era justamente a entrada para os torpedos. Por ali que colocava-se tipo um escorregador gigantesco que era montado e iria colocando os torpedos para dentro do submarino, que é justamente onde está o hidroplano. Na altura do hidroplano e a remora é onde ficam alocados os torpedos dentro do submarino. Continuando o nosso passeio. Aqui é a visão que se tem. Eu estou no passadiço do submarino. Por aqui era a entrada dos torpedos. E dá para você identificar bem o passadiço, né? A diferença de altura. Essa é a parte interna do passadiço. Então, como eu estava falando, aqui é o passadiço. Essa área toda é inundada. E só a parte cilíndrica, que é essa ali, que fica pressurizada. E por aqui entravam os torpedos. Aqui embaixo é a sala de torpedos. Eu vou explorar outro dia. Continuando, esse passadiço aqui, ele serve para a tripulação implementar as manobras de atracação que tem que ser realizadas quando o submarino chega a um porto. Só a parte circular ali embaixo é que é pressurizada. Nas laterais estão os tanques de lastro, que permitem o submarino submergir e emergir. A vela, que é o que o pessoal chama de torre, serve como ponto de observação. Quando o submarino entra num porto, vai ter sempre um tripulante lá em cima tem uma bússola também, que é para auxiliar, que vai estar passando para o timoneiro, que vai estar nessa parte cilíndrica embaixo, sem ver nada, as informações de como ele vai entrar. Direção, sentido, tudo é passado pelo tripulante que vai ficar na vela. Essa vela também é oca, é igual ao passadiço. Tem, como vocês viram aqui, como se fosse uma remora que sobe até onde está aquela portinhola ali. Ali saem os marinheiros pro passadiço quando o submarino está no mar. E uma escadinha que leva o outro tripulante até lá em cima. Então é dessa forma que ele funciona. O submarino acima da água, ele tem que agir como um navio como outro qualquer, com as iluminações, com as sinalizações, bandeiras, normal. Acima da água, ele é um barco normal. Entretanto, ele pode submergir. Nessa parte também, nessa escotilha que liga justamente a câmara de comando até a vela, é onde fica o paiol do submarino, onde estão todas as armas. Ou seja, havendo necessidade de abordar um outro navio ou de fazer defesa contra uma abordagem hostil ao submarino, os tripulantes do submarino têm condições de pegarem armas e reagirem. Preferencialmente fora do submarino, né? Mas, inexistindo possibilidade, eles são capacitados, treinados para fazer essa defesa dentro do submarino também. Aqui dá para você ver bem essa área que eu falei, que é a do passadiço, né? Toda oca entra água, assim como na vela. Da vela, as únicas partes que são vedadas é justamente a boca desse túnel e onde ficam os periscópios que estão ali em cima. Beleza? O outro sonar e o principal do submarino classe Oberon é na linha lateral do navio. Ele vai praticamente do hidroplano de avante
até depois da vela. São 26 hidrófilos, que são equipamentos de escuta marinha. É um sonar passivo também. São 26 desse lado e 26 do outro lado. Desculpa, 24 desse lado e 24 do outro lado. São 48 ao todo. E esses, digamos assim, hidrófilos captam frequências altas e frequências baixas. Eles escutam o mar, escutam a água. Quando o ser humano está embaixo da água, ele não escuta nada. Mas na verdade o mar é muito barulhento, porque tem o barulho das ondas quebrando no litoral, tem o barulho das hélices dos navios, tem os próprios barulhos do mar em si, as ondas, o vento, tudo. Então esses hidrófilos, eles são responsáveis por dar o sentido, a direção de todos os objetos que estão próximos a essa estrutura fantástica que você está vendo aí. Esse é o sonar principal. O alcance dele é 60 milhas, mas pode aumentar, porque depende muito também da distância e do barulho do alvo, né? Bom, amigos, aqui termina a primeira parte do vídeo. Tem muito mais coisa a ser falado, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer uma segunda parte e talvez uma terceira parte. Depois eu passo a parte interna do submarino, uma passando pelos compartimentos. E depois de assistir o vídeo, teria um desafio a fazer a vocês. Vocês conseguiriam descrever e identificar as estruturas de 2 fotos da nova classe de submarinos brasileira Scorpene, que eu vou mostrar a vocês? Se souberem do que se tratam as estruturas, escrevam nos comentários. Até a próxima, pessoal.